Buenas, aluninhos de Start, como é que vocês estão? Vocês estão vivos, eu estou viva, mais viva do que nunca. Só que existe uma morte aqui, vamos falar da morte, vamos falar do arcano, o arcano sem nome, ou o arcano da morte, tão temido, tão polêmico, tão controverso, tão difícil de lidar quando ele cai na mesa. É uma das cartas que, pode ver, né, as consulentes, elas até assustam, né, quando sai a morte. Muitas vezes acaba atrelando a morte física. Dificilmente a carta da morte tem a ver com morte física, dificilmente, gente. Mas depois eu falo disso porque aqui o foco é falar dos arcanos, né, estamos falando dos arcanos maiores, no sentido amoroso, já falamos aí do louco até o arcano 12. Se você não assistiu, procura aqui no playlist Curso de Tarô, porque tem todas essas aulas e muitas outras, material de estudo aí, ó, a mais de metro, altos starts, professora excelente, viu? Tia Rara é uma professora excelente, adoro ela. Entendeu, aluninhos? Então, aqui eu trouxe, né, a música do Roupa Nova, que eu percebo que tem essa pegada, que tem essa solenidade, que tem esse luto, né? É essas últimas palavras de amor, né? Últimas. Tem tudo a ver com a carta da morte, né? Últimas, né? Morreu. Quem chora por mim? Quem sabe do fim? E uma das questões aí para startar esse arcano é que a gente, na cultura ocidental, a gente tem uma dificuldade inerente, uma dificuldade intrínseca em lidar com a morte. A gente não aceita a morte, a gente não aceita. A gente não lida bem com isso, né? A gente não... É muito complicado falar que algo acabou. O ser humano, de modo geral, não lida. Como que lida com a perda? Como que lida com o fim, né? Até o fim Ó, presta atenção. Não tem... quando a gente está lendo um livro, que a gente se apega ali muito ao livro... vocês se apegam ao livro? Vocês se apegam à série? Série, novela... A gente se apega tanto com os personagens que quando tá acabando, a gente não quer nem assistir. A gente faz maratona, a gente maratona lá 5, 6, 7 episódios... Né? O Netflix até pergunta, você está aí? A coisa mais ou menos assim, né? Aí quando tá faltando 2 ou 3 para acabar, você fica economizando, você não quer assistir. Você até volta, né, pra assistir os outros, ou dá um tempo, fica só pensando. Por quê? Porque a gente não lida bem com o fim, a gente não lida bem com o que acaba, a gente não quer que as coisas acabem, a gente tem um apego muito grande. Agora imagina isso em relacionamento, né? Relacionamento amoroso. Ainda mais em relacionamento amoroso, porque não é só o relacionamento amoroso. Muitas vezes o relacionamento amoroso é a maneira como você está projetando a sua vida. Porque você projeta a sua vida baseado que você vai estar com aquela pessoa. E aí tudo acaba planos. Então, quem chora por mim, quem sabe do fim, é aquele desespero, né? Por que quando uma amiga, né, um amigo termina, a gente fala assim, nossa, tá mal, o mundo dele acabou, não quer saber mais de nada. Por quê? Porque a pessoa... Então eu tô falando tudo isso pra gente poder entender o contexto que vai envolver quando sai essa carta. Essa carta, ela dificilmente ela vai sair numa história que não teve um peso, uma história que não teve uma expectativa, que não teve um envolvimento. Se morreu, é porque um dia viveu. Então alguma coisa existiu ali, mesmo que seja só na cabeça da pessoa. Agora, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, aonde que esse arcano da morte está saindo? Ele está saindo na situação? Você tirou lá. A pessoa, né, eu quero saber do meu afetivo, né, do meu relacionamento com o boy, com a boia. Aí saiu lá, passado, presente, futuro. Vamos supor que a morte sai no presente. Quer dizer que alguma coisa tá acabando ali, alguma coisa tá terminando ali. Não é isso? Ou vocês diriam que vai ter uma transformação?
Como eu já vi tantas vezes né, se levar para esse lado. A carta da morte ali como situação, né? Ela tá falando de uma situação, né, de morte, de um relacionamento que tá, né? Enfim. Se sai no passado, né? Eles estão juntos, sai no passado, uma morte. Mas eles estão juntos, sai uma morte, aí sai uma carta ai, gente, me ajuda aí. Sai uma carta da lua, né? Aí sai uma carta dos enamorados. O que pode significar isso, né? Eles estão juntos, quer dizer, estão juntos, mas estão indefinidos. A lua tá ali numa indefinição. Enamorados fala de uma possibilidade. Então, até vejo uma possibilidade de, né? Porque essa morte ficou para trás. Estão entendendo? Aí vamos supor, vem o sol, eles muito alegres do presente, mas vem a morte ali alertando. Tem alguma coisa. Você não pode ignorar. Você não pode, como situação, você não pode menosprezar, você não pode brincar, você é um alerta. E na maioria das vezes, aí uma experiência de consultório. Teve uma vez, amiga, aluninho de Start, que uma consulente há muito tempo atrás, uma consulente que eu atendi muito tempo no local que eu trabalhava, e ela veio com um questionamento de quando que ela ia voltar com o cara, porque o namorado, eles eram namorados mesmo, oficial, status no Facebook e tudo. E o cara terminou com ela. Ela não achava que eles tinham terminado. As perguntas dela eram perguntas assim, eram perguntas, eu não queria nem perguntar, ela queria que o tarô confirmasse. Ah, não, pode ver aí que ele tá só brincando. Entende? Ela mesmo queria dar a consulta pro tarô, né? Não queria se consultar. Tem consulente que às vezes age assim. Então, nas minhas cartas, saía que não, saía a morte como situação. Tinha acabado. Ah, mas então se acabou, ele nunca vai voltar? Aí, gente, é assim. O tarô, ele não vê a vida, o tarô ele não vai permitir que você veja a vida como uma obra fechada, como se fosse um filme que já tá gravado, como se fosse uma novela. Não. O tarô, ele tá mais pra coisa de séries que a gente falou, tá mais pra temporada. Porque ele vê uma linha de tempo. Né? Ele vê uma linha de tempo. Então, quer dizer assim, que naquela faixa de tempo, não ia ter volta, não vai ter volta, não, sabe? Era o término. Tá? E é dessa maneira que eu oriento aí pra vocês. Quando vocês forem fazer a mandalinha de vocês, pergunta, coloca um tempo, coloca uma objetividade pra não ficar viajando na maionese. Porque se a gente já tem uma dificuldade tão grande de lidar com a perda, a gente já tem uma dificuldade tão grande de lidar com a aceitação, com o desapego e tudo, e ficar alimentando, vamos dizer assim, possibilidades vagas de tempo e espaço, mais ainda, eu acredito que você vai ficar perdido, você vai ficar na ilusão, ou vai deixar até o seu consulente, sem querer. Você deixa o seu consulente numa ilusão. E isso não é legal. Porque se a pessoa, né, quer usar o livre-arbítrio dela, quer tentar aí é uma outra coisa, mas que a pessoa esteja consciente que o que a carta está mostrando não é favorável. Não é favorável. Saiu a morte como situação, presta atenção. Presta atenção. Mas ela não pode, ela não, como toda carta, tem várias posições que ela pode sair, né? Ela pode sair como um pensamento. Se sair como um pensamento, significa que a pessoa tá pensando em cortar, né? Às vezes pode ser que sim, que a pessoa quer terminar. Mas a morte, ela tem um perfil, eu vou falar rapidamente pra vocês. A morte é assim, a morte ela é muito inexorável, a morte não se negocia com ela, né? A gente vê até em desenho, até em filme, que quando a morte chega não tem conversa, né? Então, isso pode ter a ver muito mais
com uma pessoa egoísta, com uma pessoa intransigente, com uma pessoa que só quer o que ela quer, com uma pessoa muito exigente, com uma pessoa que faz o que tem, que vai fazer o que tem que ser feito, com uma pessoa fria. E não necessariamente uma pessoa que está pensando em terminar. Vocês percebem que o buraco é mais embaixo? Pois é. Outro ponto. A morte como sentimento. Sai ali a morte como sentimento. Outra coisa que também influencia, vamos supor, você acabou de conhecer o cara, tá ali um certo tempinho com o cara, né? Tá dando uns beijinhos, ou tá só stalkeando, aquele lelê, blá, 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 o boia-boia. E o sentimento da pessoa, a morte, né? Mas a pessoa não é uma pessoa fria, né? A pessoa que tá pensando nela, a pessoa que, né, não tem lá grandes, né? Uma coisa mais física, né? Se for ainda, né? Não tem grandes coisas, né? Agora, percebe que se você tira para um casal, tá? Para um casal que já teve uma história, um casal que já teve uma vida, que já teve né, uma trajetória, assim, na minha experiência até de consultório, é difícil sair essa carta em sentimento de casalzinho que nunca teve nada, assim, né? Ou que tá se conhecendo. É difícil. Mas estamos dando uma abertura. Ela vai sair mais em casais que já tem uma situação. Então sai a carta da morte. Você vai falar, ai, não tem sentimento nenhum. Porque saiu a morte é negativa, então não tem sentimento. Não. O que eu disse na abertura do vídeo? O que morre, né, o que está morto, o que vem a morte, se tem a morte é porque já teve vida. Então, geralmente, a morte, ela vem dentro de uma história onde já houve muito sentimento. Só que no momento essa pessoa não tá focada no sentimento. Ela, entenda, gente, ela é uma carta intensa. Ela é intensa nessa frieza, ela é intensa nessa objetividade, ela é intensa nesse fazer, nesse ceifar, nesse transformar. Ela é cirúrgica, ela tem uma precisão cirúrgica. De repente a pessoa tá machucada. Mas se ela tá machucada, ela tá muito conectada com essa dor. Ela quer se livrar dessa dor. Ela não tá nem lembrando que um dia gostou, que amou. Não, gente, é aquela, sabe, aquela fase lá do relacionamento onde você vira o seu sentimento positivo do avesso. Então vocês podem imaginar, né? Outro ponto. Ela como conselho. Ela como conselho, né? Ela como conselho. Então, aqui, você vai pedir um conselho para as cartas, né? Uma orientação para as cartas, como eu devo agir. Como que eu devo agir perante, vamos supor, eu vou mandar uma mensagem, né? Eu quero mandar uma mensagem, eu quero falar com ele, como que eu devo falar com ele? Deve ser objetiva, curta e grossa, fala o necessário, fala o que tem que ser dito. Estão conseguindo pegar o fio da meada? Eu devo continuar com essa relação? Carta da morte. Tem que analisar. Você tem que analisar essa relação, como ela é. É isso? Porque se sai a carta da morte, até como conselho, você tem que ver se você vai querer levar a ceifada ou se você vai querer segurar a foice, né? Porque tem situações aí que precisam ser mudadas, tem coisas que não estão de acordo. Considerando que ela vem depois do arcano 12, que é um arcano de tanto sofrimento, de tanto investimento, de tanta paralisia. Então alguma coisa tá ruim aí, né? Alguma coisa, o oráculo tá falando, alguma coisa tá ruim e precisa ser remodelada. E às vezes para remodelar, é como diz, de novo, minha amiga Larissa, bananeira que já deu cacho. Vocês sabem, bananeira que já deu cacho, você tem que cortar
Porque ela não vai dar cacho de novo. Pior que bananeira que não deu cacho, pior que bananeira que já deu cacho, é bananeira que não vingou. Se ainda deu cacho, a pessoa ainda tá no lucro, né? Já deu cacho. Cortar pra ver se nasce outra bananeira. Então, são esses os pontos aqui que eu considero mais importantes para vocês pegarem de gancho, né? De referência. Para observarem na interpretação de vocês, para observarem em como que essa carta sai, em como essa carta se comporta numa mandala, uma mandala de amor, né? Uma mandala de relacionamento, flexibilizar um pouco, sair daquela coisa, sabe, corte, não gosta, porque ela é muito mais que isso. Ela pode ser boa? Ela pode ser boa. Ela pode ser boa em vários sentidos, tá? Por exemplo, se ela sair numa posição de apoio, porque tem mandalas lá que a gente tira, que fala, né, o que vem a favor, né, o que vai acontecer para ajudar. Tem várias mandalas que trazem, né, você tem que observar bem o posicionamento sempre, que é o que vai fazer você saber encaixar melhor. E sai a morte, quer dizer, alguma coisa vai terminar, algum ciclo vai terminar, alguma mudança forte, brusca vai acontecer, que vai ajudar, né, às vezes mudanças na sua vida, às vezes mudanças na vida do seu namorado, do boy da boia da sua consulente, mas se ela sai como ponto favorável, aí você faz aquela visão favorável dela, que é aquele clichê, né? Que muitas vezes, para não falar da coisa objetiva, que se o consulente não vai gostar de ouvir, a gente também, né, quando a gente tá jogando, até pra gente mesmo, ou até pra algum consulente nosso, também a gente não gosta de falar, né? É chato, né? É ruim, eu não gosto de dar notícia ruim. Quem gosta de falar, né? Ninguém gosta. Mas a gente precisa. Só que tem que ter cuidado para não cair, né, nesse desvio, de não falar, né? E falar só o lado positivo dela, embora ela tenha. Você vai trabalhar ela positivamente até quando ela vem num lugar, né, de mal, de uma previsão ali de um relacionamento que acabou. Você vai trabalhar a positividade dela, vai, enfim, mas sem viajar na maionese, é isso que eu tô falando. Agora, quando ela vem positivada, aí é legal, aí é bacana. Eu acredito que ninguém tem dificuldade de falar o quanto uma mudança, o quanto um corte, o quanto ela positivada, ela, né, sabe, quando você quer que muda alguma coisa, quando você precisa, né, de uma libertação, precisa de um desapego. Então tem vários pontos dela que eu acredito que vocês conseguem, né? Vocês conseguem. Então coloca aqui nos comentários pra mim o que você vê de positivo no Arcano da Morte. E como que você pode interpretar mais, além a partir do que eu falei, ou a partir de referências que vocês tenham. Vamos trocar, vamos comentar, vamos agitar mais essa aula aí, vamos levantar mais a mão pra gente aprender, continuar aprendendo aí um com o outro. Eu coloquei essa música aqui porque eu acho que é dela. Ela tem outras que falam de término, mas eu gosto dessa aqui porque ela tem esse tom de luto, né? Ela traz. Aí eu vou deixar também aqui nos cards. E bons estudos aí, comentando nos comentários. Engasguei com o aparelho. Gente, pior coisa do mundo é engasgar com o aparelho. A morte, ela podia aparecer a morte na minha mandala da dentista, né? Se a dentista vai, né, tirar, porque a morte ela é cirúrgica, que podia ser ela com bisturi aqui tirando meu aparelho pra parar de engasgar, começar a falar direito, né? E parar de ficar com esse tique, né? Igual o do Silvio Santos, que eu tô desde que eu pus essa porcaria de aparelho. Mas tá bom, gente. Vamos lá, vamos estudar. Comentando nos comentários em 1, 2, 3. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua.